A gente vive falando de tecnologia, o quanto a tecnologia pode transformar e melhorar a vida das pessoas. Eu fico pensando o quanto a gente vai se transformar a partir do momento que a inteligência artificial vai começar a ocupar espaços que eram de seres humanos. E aí o Harari falou uma frase muito interessante num dos livros, que é: nós estamos criando uma geração de inúteis. E eu vejo no ambiente da televisão o quanto a televisão já mudou, o rádio, broadcast, tudo. E aí eu estou aqui com o cara para a gente discutir tudo isso e um pouquinho mais. Ricardo Godoy, seja bem-vindo ao Pessoas de Valor. Muito obrigado de poder participar do seu programa e eu espero poder contribuir com o tema. Eu queria trazer para você uma coisa que até nos bastidores eu tenho discutido muito isso. Eu dou aula em comunicação, tal, na graduação, e a gente fala assim, sabe? A televisão aberta, há um tempo atrás, ela dominava e formava opinião, né? Então, por exemplo, a gente ficava sabendo das coisas através dos telejornais. Então tinha aquela coisa até nas teorias da comunicação do Agenda 7, em que assim, a tendência que as pessoas têm de comentar no dia seguinte o que saía no Jornal Nacional, nos telejornais do dia anterior. E aí então tinham poucas emissoras de televisão, que eram grandes redes, que informavam as pessoas e que entretinham as pessoas. Então informação e entretenimento era na televisão aberta. E aí eu participei de alguns congressos, anos atrás, que falavam assim, a TV aberta vai acabar porque vem internet e tal. E hoje a gente está no mundo de internet das coisas, de 5G e de streaming. A gente está vivendo um momento de realmente quebra de paradigmas. Sim, toda vez que você fala em inovação, não tem como não quebrar os paradigmas. É o caminho natural, não tem como, né? A rádio foi substituída, mas não morreu, pela TV, e agora o streaming vem sim para ser protagonista da história. Não vai morrer a TV tradicional, mas muito desse seu conteúdo... O caminho é usar a tecnologia streaming, porque dá muito mais vazão. Porque se a gente for comparar, até citando nomes para ficar mais fácil para o nosso telespectador, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que consumia Globo, como TV aberta e se informava na Globo, hoje você tem o Globoplay, por exemplo. Quer dizer, você consegue consumir aquele canal de forma dentro do streaming. Quer dizer, na verdade, é uma mudança de compra ou de aquisição de conteúdo. É uma mudança de tecnologia e uma mudança também de comportamento pela busca do conteúdo. Porque o futuro é a convergência dos meios. Não é uma questão de A ou B, mas de A, B, C, D e vai embora. Sim. E eu vejo o futuro da TV como um ecossistema de negócios que vai além da comunicação. Porque uma vez que você está no ambiente digital, você pode aplicar a lógica digital. E a lógica digital é o streaming, interatividade, social commerce, social TV, T-commerce, e-commerce, gateway de pagamento, tudo num lugar só, como é as outras revoluções, como é as outras coisas. Então eu vejo que a TV, ela tem que entender que o espectro aumentou. Né? Ela saiu de uma... Você mesmo estava falando agora, né? O teu conteúdo ele é tão importante, tão denso, que cabe num Brasil ou para fora. A gente não está numa TV regional, mas está... Exato, por conta do seu conteúdo. Aí o que acontece? Antigamente, você teria uma dificuldade enorme de migrar um conteúdo desse para dar vazão no mundo inteiro, se você fosse no meio broadcast. Mas agora, com o mundo digital, você com uma câmera e o seu conteúdo e a sua verdade, não tem fronteira. Então, essa é a beleza da evolução da TV, desse ponto de vista de quem produz. Agora, do ponto de vista que é o consumidor, é a maior ferramenta de inclusão digital que até então teve. Hoje, todo mundo tem acesso à comunicação. E você está falando sobre inteligência artificial e ChatGPT, a gente tem que saber usar essas ferramentas da forma certa. Nós estávamos falando sobre evolução humana, né? Por exemplo, eu sempre falo que todo conhecimento é igual uma faca, né? Se você souber, você cozinha bem. Se você não souber, você vai se cortar. E é a mesma coisa, né? A inteligência artificial, ela vem para você usar ela a favor de você. Por exemplo, substituir os trabalhos redundantes.
Então, por exemplo, se você tiver um chat GPT que está muito bem estruturado para responder um processo jurídico, você vai ter o melhor de tudo muito rápido em segundos. Por outro lado, se for para uma evolução intelectual, é um problema muito grande, porque inteligência, quanto menos você usa, menos você sente falta. Então, se você aprender a ficar preguiçoso a ponto de achar que numa pergunta, num bate-papo, você conseguiu resolver um problema, não necessariamente você conseguiu, porque você vai evoluir. Né? Eu sempre falo que toda a ciência e toda a tecnologia é produto da inteligência. Então, esse é o nosso maior patrimônio. Primeiro, buscar a inteligência, depois você pode usar a artificial. Sim. Ao contrário, você está morto. Agora vem a pergunta de curioso, né? Porque eu sei que quem assiste o programa normalmente gosta justamente dessas perguntas, que eu falo que é a pergunta de $1 milhão, né? Você tem lá um filtro, porque você tem milhões de pessoas no planeta assistindo dentro das Smart e via Soul, uma estatística. Hoje, está mudando a forma, assim, os conteúdos estão mudando, as pessoas estão buscando coisas diferentes, como que está dentro da tua visão, o que está acontecendo? Porque eu, por exemplo, sou de uma geração que cresceu assistindo Vila Sésamo, depois Xuxa e tudo mais, e hoje minha filha está no Lucas Neto, que já ficou ultrapassado, que agora é Enaldinho, que eu falo isso para os meus alunos da faculdade, todo mundo, quem é Enaldinho? E minha filha, não, vamos no show do Enaldinho, o Enaldinho tem brinquedos licenciados e tal. Eu fico pensando, gente, será que a gente está vivendo um momento de volatilidade de consumo de conteúdos? Eu acho que o que tem é o seguinte, a gente tem conteúdo para todo mundo e às vezes nem nós conseguimos ter a capacidade de saber quais são as que estão emergindo em tudo quanto é lugar, porque ficou muito maior a coisa. Então a gente, sem querer, por mais que a gente acaba criando nossas bolhas, né? E por isso que fica difícil, né? Você começa a tomar como referência uma coisa e ela já nem é mais. Sim. No meu caso, a Soul TV, eu procurei fazer de uma maneira que, assim, na verdade, ela evoluiu também muito naturalmente por conta de coisas que estavam acontecendo no processo da evolução de TV e comunicação no Brasil. Né, o efeito do Covid também. Porque é até legal falar, né? Porque assim, quem está nos assistindo, né? Tem gente que está assistindo na Santa Cecília TV, tem gente que está assistindo na internet e tal. A gente também tem essa coisa de multiplataforma. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal da Soul TV é que, assim, você tem uma TV regional, você consegue assistir lá, de repente, uma TV de uma determinada cidade qualquer, e ao mesmo tempo você tem uma multinacional lá, uma grande marca, e aí você pode assistir uma coisa, né, de outro país. E o que é engraçado é isso. Na Soul TV você conhece o Brasil de verdade. Porque pelo fato de você assistir o conteúdo regional, você entende a linguagem daquele lugar. Você sabe como que o cara faz a notícia, que tipo de temperatura e humor que ele tem na informação, se ele é mais humorístico, mais artístico, como é no Nordeste que canta, tem forró, tem isso, tem aquilo. Aí depois tem aquela produção meio Hollywood, que é o Rio de Janeiro, aquela produção mais de custo caro que tem em São Paulo e os debates mais densos que o Sul adora. Então você começa a entender um pouco de tudo. Agora, os próprios filmes mudaram muito, né, com os streamings, porque se você pegar, por exemplo, Prime, Netflix, os que são mais globais, assim, que de repente tem produção própria, hoje em dia os caras estão produzindo mais seriados do que filmes, né? Você vai assistir um longa, às vezes, que ele é dividido em 6, virou uma minissérie. Né? Então, de repente você pega um filme de 2 horas, a pessoa não tem paciência de assistir, mas ela assiste uma maratona, fica 8 horas na frente da televisão assistindo. É essa mudança de comportamento que eu tenho percebido, por exemplo, no hábito de consumir televisão, que não é mais televisão, né? Ela tem o comportamento do que tinha a locadora. Se você lembra que quando você ia para a locadora, você cantava, esse final de semana eu vou mergulhar em filme. Você maratonava de madrugada e tal, vários filmes, tudo quanto é jeito. Sim. Você pegava 8, 10, 20 filmes e ficava lá e depois esquecia de entregar, né? Dava problema. Esse comportamento, ele se enquadra nesse conceito de streaming em filmes, coisa que a TV nunca participou disso, porque ela tem um problema de grades de programação. Por outro lado, a grande maioria das pessoas, e é por isso que eu tenho uma plataforma de streaming, mas 90% do meu público gosta de assistir TV ao vivo. Tem lá a área de VOD,
mas ele gosta de jogar o canal e deixar fluir. Tá. E a gente tem os horários de pico. Então existe... Mas isso também é cultura, né? Assim, principalmente na faixa etária, como a minha, por exemplo, que assistia TV assim, aí a gente acaba querendo entrar num canal e ficar assistindo o que o canal está me oferecendo. Na verdade, é uma convergência disso. Então, por exemplo, às vezes, você não tem Spotify e chega uma hora que por mais música que você tenha, você acha que tudo tá ruim. Você vai para as playlists. E aí você vai buscar em outras formas de buscar para encontrar uma música diferente que não tá dentro do seu... Sim. Então, às vezes, quando você joga na TV e fala, meu, joga aí que eu vou ver, você tá delegando porque você quer ser surpreendido. Sim. É ruim quando você sabe um livro que você conhece o final da história, um filme que você sabe como vai terminar, não tem graça. Sim. Né? Agora, quando você pega uma série muito boa, que você já curtiu, aí sim, você quer matar ela direto. Então, a gente tem que entender o comportamento do ser humano, ele é volátil e muda, nem sempre, você não pode chegar para o cara, hoje em dia eu vejo muito errado quando as pessoas querem categorizar uma pessoa, isso aqui é A, B, C e D. Meu, às vezes o cara é A, porque ele gosta de música erudita, mas financeiramente ele não tem o dinheiro do A. E às vezes você tem o cara com um dinheiro alto e o comportamento dele cultural é de C, D, né? Então, hoje em dia, a gente tem que fazer uma mineração de dados muito mais holístico do que sistêmico. Né? E é isso que a informação das métricas do mundo digital dá pra gente. E o que atrai também a audiência, né? Não tem jeito. Agora, por exemplo, se você está assistindo pela Santa Cecília TV, a gente vai fazer o intervalo porque ainda tem a grade de programação e vai entrar os comerciais dos nossos patrocinadores. A gente volta em 1 minuto aqui com Pessoas de Valor. Estamos de volta com Pessoas de Valor e hoje eu estou aqui com o Ricardo Godoy, que é CEO da Soul TV, que é aquele canal que quando você compra a Smart TV, você coloca na internet e fala assim, agora eu vou navegar pela minha TV, aí não tem jeito, você vai lá e já clica, porque a vantagem da Soul, eu acho que para mim pelo menos, né, que eu tenho as Smarts em casa, é que assim, já vem indexado, né, porque tem TVs que falam assim, preciso baixar, se eu tiver que baixar no aplicativo ou no smartphone ou Smart TV, já ficaria um dificultador, mas hoje você já vem nas próprias TVs, né, a pessoa hoje adquire uma Smart TV, já está lá incorporado o aplicativo. Né? Na verdade, hoje também está muito fácil baixar aplicativo, não é mais como era antigamente, que era difícil. Só para você ter uma ideia, se você baixar pelo seu celular a Soul TV e depois você ficar de frente para a Smart TV da LG, da Samsung, a hora que você fizer o emparelhamento, ele vai detectar, se tiver o aplicativo, ele baixa e você já está logado lá. Se não tiver, ele espelhou. Por que ele faz isso? Porque tem recursos que só quando você baixa a Soul TV
ali você consegue ver. Por exemplo, eu tenho uma área de social commerce, de social TV, que permite que você busque o seu amigo e você vê, é uma rede social na TV. Você pode mandar ver o que cada um está assistindo e tal. Você pode mandar emotes, um coraçãozinho para a TV do seu amigo e vice-versa. Se tiver um jogo de futebol, você pode zoar com ele. Então você tem esse tipo de coisa. Tem o T-commerce, que são anúncios clicáveis que te levam para compra em tempo real. Não precisa ligar para o 0800. E vai ter muita coisa que a gente vai colocar. A verdade também, Ricardo, é que muita gente tem Smart TV, e eu falo até por mim, a gente não usa 10% dos recursos que a Smart tem, né? Porque se a gente for pensar que a gente está no smartphone e a gente faz um monte de coisa, até paga a conta e faz tudo está aqui na palma da mão, quando chega na TV, você acaba meio que assistindo como se estivesse na TV, no máximo um streaming. Tem uma dificuldade muito grande eu acho que até dos revendedores, de explicar o potencial que uma TV consegue ter, né, nesse sentido, mas vem diminuindo. Eu tenho um público que baixa pelo celular e eu vou notando que depois ele migra para a TV e fica na TV. Porque a experiência do conteúdo, de filmes, de entretenimento, numa tela de 50 polegadas, de 60 polegadas, é muito maior. Sim. Né? Então, quando a pessoa começa a ver que ele consegue transitar muito, muito fácil, ele vai. Quando ele está no quarto dele, quer estar sozinho, ele está no celular. Aí ele vai para a TV, rapidinho, ele já está lá na tela principal, compartilha com todo mundo. Eu sempre falo que a TV sempre foi social antes mesmo da rede social. Porque quantas vezes a gente chamava o amigo para ver um jogo junto? Sim, né? E a família. Todo mundo. E fica todo mundo ali comendo pipoca, vibrando em jogo. A prova é a Copa, que faz com que as pessoas se agreguem em torno de uma TV. Até quando vai para a rua, vai pro bar para ver um telão. E hoje hoje na Soul não precisa estar todo mundo na mesma sala. Pelo que você falou, eu posso estar na minha casa, você na tua, e eu mandar uma zoeira ali com você pode estar à distância, você pode estar privado, como você pode estar com todo mundo. Eu sempre a evolução é entregar a experiência da forma que o espectador quer assistir. Ponto. Tá. Agora eu tenho que trazer Humberto Eco aqui, porque não tem jeito, né? Vou trazer um pouquinho como professor, né? O Humberto Eco escreveu um tempo atrás sobre o dilúvio de informações. Ele coloca assim que a gente vai ver na sociedade um excesso tão grande de informações, a gente tem acesso a tanta coisa, que aí a gente acaba ficando em silêncio. E para mim, quando vem essa ideia de, por exemplo, de uma Smart, tanto o smartphone como a Smart TV, mas principalmente a Smart TV, que a gente acaba tendo tantas opções e no final, de repente, assim, eu acessei a Soul TV lá, tipo, tô lá na Soul TV, ok. Aí de repente assim, e agora? Aí é o que você falou, vou colocar numa TV aberta. Sim, na verdade você vai ter o comportamento de ter a TV, ela jogando para você a programação e você nem mais interferindo. Chega uma hora que você fica assim, é normal. Então, são vários comportamentos da mesma pessoa em determinado momento. E a gente tem que permitir os recursos que isso possa existir. Por isso que eu falo, não é uma separação de forma de comunicação, mas é a convergência. Inclusive dessa coisa de você poder ter um conteúdo mais transmediático, de você poder entregar o simples e o óbvio e ao mesmo tempo o complexo e o profundo, num único lugar. Agora, como que fica aí nesse caso? Aí a gente falou de chat e tal, mas não para essa linha de chat, mas da inteligência artificial dentro da plataforma, assim, dentro da Soul TV. Tipo, como que você enxerga, vamos chamar assim, o futuro? Qual é a tendência dos streamings dentro do olhar de um CEO de uma grande empresa? Olha, eu acho que sim, a gente estuda sim a ideia de uma integração de inteligência artificial, mas hoje o que eu promovo com a minha equipe é a evolução da inteligência real. Porque eu acho que isso é que falta e faz a diferença. Quando você começa a delegar muito para esse tipo de comportamento, de análise, tem até um filme que eu assisti que foi escolhido o filme porque a inteligência artificial falou que o filme não seria bom. Quer dizer, não é assim a vida, né? Muito pelo contrário, né? Por isso que tudo é aleatório, tudo é randômico, nem tão sistêmico assim no universo. E eu acredito muito na força interior e na força do ser humano. Quantas coisas foram colocadas como isso aqui, ponto, e foi quebrado com uma revolução na ciência, na tecnologia, nas relações humanas. Então, eu acho que eu sempre falo assim, né? Toda a ciência
Toda tecnologia é produto da inteligência. Eu acho que é a inteligência que a gente tem que continuar evoluindo. Usar as ferramentas, mas não delegar a ponto de que você não possa ouvir a voz do seu parceiro, do seu amigo, do seu vizinho, né? Ou a voz interior, que ela é muito mais ampla, quando você está bem conectado com as coisas. Eu, por exemplo, na minha jornada de empreendedor, eu vi milhões de nãos. Eu vi bastante pessoas falando, desiste. Pessoas renomadas, inteligentes, que falou, não vai dar certo. Se eu não tivesse ouvido a minha voz interior, eu não teria realizado. Então, a nossa jornada de vida, a nossa experiência de vida, ela é feita por risco e desafio. Você não, quem tem medo de errar vai ficar consultando inteligência artificial ou alguma coisa para tomar uma decisão, né? Isso daí, eu acredito que não vai dar certo. Toda vez que você fez alguma coisa na tua vida, teve uma grande dose de ousadia e de desafios, vai passar pela jornada, vai passar pela dificuldade, mas depois você olha lá atrás e fala, meu, valeu a pena. Eu sempre falo, né, as experiências do nosso cérebro é que fazem a gente chegar onde a gente chegou, a gente aprende com as experiências. Então, assim, se a gente quiser poupar uma pessoa de determinadas experiências para ela poder chegar a determinado resultado, ela nunca vai alcançar se ela não tiver aquelas experiências. Não tem graça subir no pódio se você não suar a camisa. Sim. E uma outra coisa que eu falo, gente, que você falou que é do mundo acadêmico, e às vezes eu dou algumas palestras também, e eu sempre pergunto para os alunos assim, qual é o seu sonho, o que você gostaria de ser? 90% fala, eu gostaria de ser CEO, né, de alguma coisa. Mas eu acho isso um sonho pobre. Sim. De quem está fazendo, de quem está estudando numa faculdade. Até porque, vamos falar real, né? Eu conheço um monte de CEOs que ele é CEO da empresa que só tem ele. Né? Então o cara montou uma startup, eu sou CEO, tal, CEO da empresa tal. Caso, né? Aí fala assim, poxa, mas como assim CEO da empresa você nem funcionário tem, né? Quer dizer, você é chefe de quem, né? Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, é o sonho pequeno, porque é o seguinte, você tem que pensar em descobrir a cura do câncer, a evolução da nova indústria de comunicação, daquele setor que você está fazendo. Essa é a sua jornada, esse é o teu propósito. Com certeza, se você for com esse propósito, se você não conseguir ser o empreendedor, com certeza você está preparado para ser um CEO de uma outra empresa. Agora, buscar um diploma pensando numa cadeira... na verdade, a formação não é para cargo, né? A gente está na sociedade para entregar soluções para a sociedade. Então, assim, quanto mais ousada for a tua solução, mais você cresce. Se você trouxer soluções medíocres, provavelmente você não vai ser um CEO nunca de uma empresa, você vai continuar estagiário eterno, né? O mundo acadêmico não é para você ser funcional apenas. Sim. Né? É para ser muito maior, é para a evolução da sociedade, evolução do ser humano como um todo. Então, não pode ser assim. Hoje você, por exemplo, está em quantos países? Assim? 197 países. 197 países. 197, qualquer lugar do mundo. Recentemente eu fui para a Itália, aí eu conheci um gaúcho, eu tenho um canal gaúcho, e aí até falei para ele assistir, ele, pena que não dá para ver, porque é esses programas que eu gosto no meu horário, fuso horário. Mas eu tenho uma área de VOD, que os programas mais quentes vão para essa área de VOD e a pessoa pode assistir. Então eu expliquei para ele como funciona e ele ficou feliz da vida, que ele não precisa de nada, ele só precisa do Wi-Fi e está vendo a programação dele. Então foi muito legal. Eu sempre coloquei, a SoulTV primeiro nasceu com o propósito de ser para brasileiros no mundo todo. Porém, as métricas estão me falando que tem muito gringo interessado em conhecer a cultura do Brasil. Então eu tenho um público, ainda a minha maior parte é Brasil, mas eu tenho um público de pessoas estrangeiras. Agora, muitos streamings cresceram ou sobreviveram com produções próprias, então a gente tem muita coisa assim que, uma Netflix é típico, né? Você vai assistir lá, que é exclusivo lá da Netflix. No teu caso, eu vejo que é uma jornada oposta, assim, né? É de você ampliar o máximo possível e com produções de canais regionais, ou seja, tentar diversificar o máximo possível. Já tem muita coisa, né? E essa situação que a Netflix teve que ter aconteceu por
por uma ruptura, né? Dos conteúdos que estavam lá e ele se vê obrigado a ter que fazer. Virou concorrente, então um virou concorrente do outro, né? Então, no fundo, foi uma conjuntura, não é uma realidade. Eu não penso igual a Netflix ou a Paramount, porque eu não penso em fazer... Eu não sou a evolução da locadora para a TV. Quando eu montei a Soul TV, eu pensei muito antes, eu não trabalhava nem com streaming, eu usava a Ginga, que é o sinal digital de TV aberta. Eu queria fazer o futuro da TV. E essa é a minha missão principal, né? É digitalizar o universo da TV para essa lógica digital. Agora tem uma questão que eu vejo, principalmente quando eu cito a minha filha, que é assim, a minha filha vê a TV como um monitor, como um lugar onde ela vai acessar N conteúdos. Mas a minha geração, e aí acho que até a geração ainda dos meus alunos ali na faixa de 18 anos, ainda vê a TV como um aparelho televisor. Mas a televisão, se a gente for parar para pensar, já deixou de ser televisão há muito tempo. Né? A Soul TV é um exemplo disso, porque assim, se a gente falar da Soul TV, a Soul TV não é um canal de televisão ou vários canais de televisão, na verdade é uma plataforma. O conceito TV não está na TV, o conceito TV está em todas as telas. O que a gente pode ter esse conteúdo pode estar no celular ou na big screen. O que a gente tem dentro da casa é um centro de convergência big screen, a maior tela da tua casa. Né? A gente tem muita mania de classificar toda uma categoria de uma evolução tecnológica por um nome ou por um device. Então a gente fala TV, então é o aparelho TV. Mas a TV descolou disso daí. Ela está aqui, ela pode estar em tudo, né? Ela já não é mais TV aparelho, ela é o conceito de produção de vídeo em todas as telas. A TV virou conteúdo, em outras palavras, não mais a plataforma. Porque a plataforma é um simples monitor que hoje é uma tela, que amanhã pode ser um óculos de realidade aumentada, pode ser um smart. Qualquer lugar, qualquer lugar. É bem isso daí. Perfeito. Cara, muito obrigado, por incrível que pareça, o programa passa super rápido. A gente tem isso, né? Semana passada a gente falando de CSG, tal, sustentabilidade com o Cordella, e hoje a gente já está aqui falando com o Godoy sobre tecnologia, e isso que é legal, essa diversidade que tem também nessa telinha que você está assistindo. E aí fica o convite também, né? A gente tem mais de 200 programas no pessoasdevalor.com.br, está lá no YouTube também, para ver N entrevistas, e aí fica com a gente, com a nossa programação. Sempre que você quiser ver um conteúdo relevante, vem aí no Pessoas de Valor, que a gente oferece para você.